riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Pai amado, te louvamos, Senhor, por mais esta noite, essa oportunidade, ao que o Senhor nos dá, Senhor, de expor assim a Tua palavra diante do Teu povo, Pai. Que nós sejamos ouvintes, mas também viventes dela, Senhor, para que o Senhor possa usar a cada vida conforme a Sua vontade e o Teu querer. Abençoa o Teu povo nesta noite, para hoje e para sempre, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmão, não precisa sentar. Relembrando que nós estávamos falando da grandeza de Deus, né? Estávamos falando da profundidade das riquezas, tanto na sabedoria como da ciência de Deus, e quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Mas o interessante, irmão, de tudo isso aqui, né? O que levou a Paulo a este momento de louvor, de adoração? Eu trouxe aqui que isso aqui é uma doxologia, né? Que é um louvor à palavra de Deus, uma adoração à palavra de Deus, a qual saiu do seu coração. Ele estava espantado, extasiado daquilo que Deus havia dado para ele, aquilo que Deus havia fazido ele escrito para passar essa carta aos irmãos que estavam em Roma, que é a igreja que continha tanto os judeus como os gentios. Agora eu sinto algumas faltas da aula do pastor Manuel. Tanto dos judeus como nos gentios. Interessante, irmãos, que a gente for analisar todas as cartas de Paulo, ela tinha um endereço e ela era para corrigir algo ou alguma coisa que havia nas igrejas daquela época. Todas as cartas, e tinha em comum uma coisa interessante. As cartas de Paulo continham ensinamento, ela repreendia, ela corrigia e ela instruía. A igreja, essa carta foi escrita por volta do ano 55 depois de Cristo, 55 a 57 depois de Cristo, onde a igreja começou a nascer, e já havia as dificuldades, já havia as lutas, já havia os problemas, e Deus deu a Paulo esta carta para corrigir os problemas que haviam na igreja de Roma. O interessante dessa carta é que se você for falar sobre ela, no capítulo 1, tanto os judeus e tanto os gentios, eles não se adaptavam a louvar, a adorar a Deus juntos, porque era cultura diferente, eram ensinamentos diferentes, e mesmo eles crendo e acreditando em Cristo naquela época, eles tinham ainda muita coisa a ser ensinado. Havia muita coisa para ser restaurado naquele povo. E a gente vê no capítulo 1 de Romanos, vamos ter que fazer um resumo para a gente entender o que levou Paulo à doxologia, porque, diz Romanos 1,18, ele diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de justiça. Paulo aqui está escrevendo para os gentios que estavam em Roma, porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inesculpáveis. O que significa inesculpável, irmão? Não justificado, algo ou alguém que não
pode ser justificado ou desculpado. Os gentios daquela época, apesar de se aceitar a Cristo, ele ainda cultivava algumas culturas que não vinha dos ensinamentos dos evangelhos. E eles mudavam a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. O que eles faziam? Eles alteraram a ordem de Deus. Eles, em vez de adorar a Deus, eles adoravam a natureza, começaram a adorar, fazer ídolos para as suas vidas. Então os gentios que congregavam junto com os judeus naquela época, eles adoravam a tudo. Adoravam a natureza, adoravam os animais, adoravam tudo, porque era um Deus para eles. E Paulo dizia que eles eram inexcusáveis diante de Deus. Ou para resumir o capítulo 1 ao capítulo 10, ele quis dizer: vocês estão condenados. Vocês não estão certos, vocês não estão corretos. Vocês estão condenados. E depois ele vai continuar dizendo: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, em honrar e servir mais criatura do que o Criador. Serviram mais a criatura do que o Criador. E se for analisarmos as cartas de Paulo, apesar de ser do ano de 57 depois de Cristo, ela é atualizadíssima nos dias de hoje. É atualizadíssima nos dias de hoje. É para nós, irmãos. A igreja continua da mesma forma, do mesmo jeito. Muitos adoram ao Senhor da forma que quer, ou da forma que acha que tem que ser. Mas a adoração de Deus é diferente, irmão. E Paulo vai estar explicando sobre isso. Dizem que as mulheres naquela época, elas mudaram o uso natural, ao contrário da natureza. Elas se prostituíam. Tanto também o semelhante, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Hoje não é diferente, né? Hoje não está diferente. Hoje o mundo está mudando a forma natural a qual Deus criou o mundo. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. E se juntar o homem e a mulher, vai ter um filho. Isso forma uma família. Isso forma a família. E o mundo tem mudado essa forma de ser. Não tem mais importância. O que interessa é o amor. Interessa é o meu bem-estar, como estou me sentindo. E a igreja tem entrado nesse patamar que tem construindo algumas igrejas do jeito que ela quer servir ao Senhor. Da forma que quer servir ao Senhor. Eu não quero mudar de vida, eu quero continuar minha vida desse jeito. A Bíblia está falando que existe homem e mulher, e daí sai uma família? Não. Eles simplesmente ignoram a palavra de Deus. Só vão pegar as partes a qual massageia o ego e também o coração. Então os gentios daquela época, eles estavam diante de Deus de uma forma incorreta. E Paulo chama a atenção, como também chama a atenção dos judeus. Os judeus daquela época se achavam santos. Os judeus daquela época se achavam o direito de ser o único a ser salvo através da lei. Através da lei, o que Deus de Israel era só para eles. E só eles tinham o direito de servir ao Senhor, de adorar a Deus. Só eles tinham o direito. E Paulo diz, no versículo 17 do capítulo 2, eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousa na lei e te glorias em Deus,
E sabes a tua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruída por lei, e confias que és guias e cego e luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. E tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adultera? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. E no resumo desses dois textos lidos no capítulo 3, ele vai dizer que todos estamos destituídos da glória de Deus. Todos. Porque todos pecamos, todos erraram. Todos pecaram, todos erraram, e continuam errando, e continuam pecando. No versículo 10 está escrito: não há um justo nenhum sequer. Não há justo nenhum sequer. E quantas pessoas batem no peito dizendo que é tão santo, que é o direito, que é o Senhor da razão, da verdade. Quantos homens? O homem não pode dizer isso nunca, irmãos. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Todos estavam destituídos da glória de Deus. No Salmos 14, de 1 a 3, coloca para mim Salmos 14. Disseram os nécios ao seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazendo-se abominável em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os seus filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram humildes. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Imundos, né? Imundos. É que minha visão está meio embaçada. Não há sequer um. Deus olhou dos céus à terra e não tinha um. Um que pudesse, que Deus poderia falar: não, esse eu posso entregar. Não tinha um. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós temos que reconhecer, irmãos, que apesar de virmos à igreja, buscarmos ao Senhor, apesar de tudo isso, orarmos, apesar de jejuarmos, nós somos e continuamos pecador. É uma luta que enfrentamos diariamente. Se nos vigiamos, se não estamos vigiando, é complicado. É complicado. O inimigo, ele não dorme. Ele não dorme. Ele está sempre pronto para nos devorar. Por isso precisamos vigiar. E Paulo aqui falou: todo mundo pecou. Tanto judeus como gentios. Não há um justo. Não há um justo sequer. E no capítulo 4 ele vai falar sobre a justificação pela fé. Justificação pela fé. E ele cita ao pai Abraão. Paulo mostra que todos pecaram, tanto gentios quanto judeus. Todos estão debaixo do pecado. Ninguém pode se justificar diante de Deus e por obras ou por religião. E no capítulo 4 a 5 ele vai falar sobre a justificação da fé. Ele usa o exemplo de Abraão para mostrar que a salvação sempre foi pela fé. Cristo morreu por nós, pecadores, e nos deu paz
com Deus. Paz com Deus. Glória a Deus. Agora eu vejo então que há esperança. Há esperança tanto para mim quanto para os irmãos, ou para todos que cheguem em Cristo. Há esperança. E continuando no capítulo 4, e não, dizendo de Abraão, ele fala, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado por justiça. Glória a Deus. E no capítulo 5, sendo pois justificado pela fé, tendo paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, nós estávamos mortos pelo pecado, os judeus condenados pela lei, e agora em Cristo, nós somos livres. Nós somos livres. Eu e você, nós estamos em liberdade em Cristo, para viver uma vida santificada, uma vida separada para Deus. Agora nós somos diferentes. Antes éramos pecador, antes tínhamos por deuses, ídolos, prostituição. Hoje nós temos a Cristo como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Justificação pela fé. Eu estou correndo um pouco, irmão, para chegar até o final. No capítulo 5, versículo 9, ainda ele diz, logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha que bênção. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. Glória a Deus. E no capítulo 6 a 8, ele vai falar sobre a santificação e a vida no Espírito. Santificação e a vida no Espírito. No versículo 13, ele diz, não tampouco apresentei vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo do pecado. Agora nós não estamos mais debaixo da lei. Agora é a graça de Deus. Glória a Deus, aleluia. E no versículo 23, versículo 23 do capítulo 6, ele adverte que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Antes, morto pelo pecado, agora vivo pelo sacrifício de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. E chegamos no capítulo 8, é um capítulo, agora chama a atenção, que todo mundo acho que mais gosta do capítulo 8, é que ele começa com o versículo a qual levanta que é a nossa vontade de servir ao Senhor, que ele diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito.
Esse capítulo 8 é interessante, que ele traz tantas coisas boas para nós, mas ele também adverte uma coisa. Aqui ele está exigindo daquele que aceitou a Cristo, pela graça, pela fé, agora tem que ter um novo modo de vida. Você tem que andar segundo o Espírito, não segundo a sua vontade, não segundo a carne. É um novo nascimento. Antes eu era pecador, agora eu não peco mais. Antes eu vivia no pecado, agora eu vivo na luz de Cristo, na vontade de Deus. Aquilo que eu fazia hoje eu não faço mais. É uma novidade de vida. Nicodemos, quando chegou para Jesus, falou: o que posso fazer para nascer de novo? O que posso fazer para nascer de novo? Nasce da água e do Espírito. Não é da carne, é da água e do Espírito. E como que eu vou nascer da água e do Espírito? Como que eu posso nascer da água e do Espírito, irmãos? É através do conhecimento da palavra, da fé em Cristo, da oração, do jejum, da comunhão. É os frutos do Espírito fluindo dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus trabalhando nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. E nós cremos, acreditando que o Senhor é aquele que vai lutar as nossas lutas, as nossas dificuldades, as barreiras vão cair. É isso, é vida no Espírito. Antes eu pecava, agora eu não peco mais. Antes eu andava segundo a minha vontade. Hoje eu tenho que sair de casa e orar, agradecer a Deus e: Senhor, me guie. Porque se a gente não orar, dizendo para o Senhor nos guiar, eu vou dizer, a gente entra pela contramão. O mundo não está fácil. O mundo está conforme o mundo gosta, do jeito que gosta. Mas nós somos diferentes, nós somos um povo separado. Nós cremos no sacrifício de Cristo. Então nós temos que andar em novidades de vida. O mundo tem que reconhecer que aí fora que nós somos filhos de Deus, que nós somos escolhidos de Deus. O mundo tem que ver em nós a luz de Cristo. Tem que ver em nós, irmãos. Infelizmente a mídia tem destroçado o Evangelho de Cristo. A mídia tem corrompido, tem tentado corromper o Evangelho de Cristo. Através de quem? Dos homens que propagam o Evangelho. Aquele devia ser luz, aquele devia ser espelho. Hoje é escândalo, é motivo de escândalo. É motivo de desonra para a casa de Deus. O interessante, há não muitos anos atrás, mas eu era bem pequenininho, e eu via, adolescência, a igreja, ela era mais fechada, quando mais fechada. Eu lembro que os irmãos eram mais rígidos, o pastor lembra dessa época, né? E o seu irmão não entrava na linha, no pruno, ele banco. Sentava no banco. Ou muitas das vezes era excluído pelas atitudes que ele tinha com o mundo, a qual não dizia que ele era cristão. Hoje, se entra qualquer coisa na igreja. Hoje, se tem qualquer coisa na igreja. Falou bem, falou bonito. Todo mundo gosta, irmãos. Todo mundo gosta. Agora buscar o que ele diz em referente à palavra de Deus, ninguém busca. O povo não abre a Bíblia. O povo não lê a palavra de Deus.
O que é falado, eles consomem, irmão. E tem se construído uma igreja frágil. Uma igreja frágil. Uma igreja que massageia o ego. Uma igreja que dá aquilo que eu preciso, o que eu quero. Enquanto Paulo ensinava, vocês estão todos destruídos diante de Deus, está todo mundo em pecado, está todo mundo errado. Tem igrejas que não, irmãos. Tem igrejas que têm pegado qualquer coisa. E tem irmãos que têm, infelizmente, têm se alimentado disso. E discussão se acontece através da internet, brigas e mais tantas outras coisas, tantos absurdos que os irmãos veem. A palavra do Senhor é fiel. Deus não vai vir buscar uma multidão. Deus vai vir buscar pessoas fiéis a Ele. Não é multidão que vai para o céu não, irmãos. Não é multidão não. É quem for fiel ao Senhor. É quem aceitou a Cristo, realmente teve uma mudança de vida. Eu mudei, agora eu mudei, sou diferente. E as pessoas lá fora veem, nossa, você é desse jeito, agora você mudou, você está diferente. Eu estou diferente porque eu aceitei a Cristo. Eu sou diferente porque eu sirvo ao Senhor. Eu tenho uma novidade de vida. Eu tenho um alvo a ser alcançado. Essa é a transformação que tem que ter em nossos corações. Essa certeza. E no capítulo 8, ele continua dizendo, no capítulo 8, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Irmãos, olha porque temos que andar no Espírito de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para que outra vez estarde em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pela qual clamamos, Abba, Pai. Antes condenado, antes não tínhamos esperança, agora somos considerados, recebidos como filhos de Deus. Como filho, mas é de qualquer jeito, é de qualquer forma? Não é, irmãos. Não é nem de qualquer jeito, não é nem de qualquer forma. Tem o padrão a ser seguido, a ser servido. Tem o padrão. Tem que deixar o pecado de lado. Tem que deixar as coisas que não vêm do Senhor de lado. A imundícia, tudo que não vem do Senhor, temos que deixar de lado. Para que possamos ser enquadrados agora, através do Espírito de Deus, como filhos de Deus. Não é de qualquer forma, de qualquer jeito. Hoje se morre, tantas pessoas morrem, o que você mais escuta, fora da igreja eu quero dizer, o que você mais escuta, está no céu. Todo mundo morre, está tudo no céu. O cara acabou de morrer, que foi roubar uma senhorinha, matou a senhorinha, a polícia matou, a mãe enterrou, falou, os amigos, tu está no céu. Tão simples assim, né? Está no céu. Mas só quem tem certeza somos nós, que estamos hoje na presença de Deus. Nós temos a certeza da vida eterna. Nós sabemos que quando fecharmos nossos olhos, estaremos com o Pai. Oh glória. E não morreremos. Estaremos dormindo. Hein? Assim que fecharmos nossos olhos, estaremos com o Pai. Essa é a certeza que todo cristão deve ter. Mas para que tenhamos essa certeza, precisamos ter a novidade de vida.
É o que o Paulo estava ensinando, tanto para gentios como para judeus. E no versículo 17, e no versículo 16 ele diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Glória a Deus. Pergunta para o mundo aí por que Jesus Cristo morreu. Vai perguntar para alguém. Ninguém sabe, eles vão te responder: eu não pedi para morrer por mim. É o que você vai ouvir: eu não pedi para morrer por mim. Mas Jesus morreu por todos, por Ele. Enquanto existia o Espírito de vida, a salvação. A salvação. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, nem convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha, irmãos, não sabemos nem orar como nos convém, mas que o Espírito agora que habita em nós é que nos leva a nossa oração diante do Pai. É que entrega as nossas fraquezas diante de Deus. Esse é o Espírito, e aquele que examina o coração sabe qual a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, e sabe que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Não era uma missão fácil de Paulo naquela época. Não era fácil. São dois povos com culturas diferentes, pensamentos diferentes. Viviam em atrito. Quem era salvo, quem não era salvo. Os judeus diziam que ele era salvo através da lei. Os gentios falavam que aceitar a Cristo era salvo e não precisavam mais seguir a lei. Então a missão não era fácil, era complicado. E esse capítulo 8, irmãos, ele encerra com um cântico de vitória, né? Que todo mundo também gosta de ouvir. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, é gostoso dizer, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas Paulo não está mentindo, não, está falando verdade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se for discorrer aqui do 31 a 39, é um cântico de vitória. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como os não dará também por ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? Nós somos escolhidos de Deus. Quem tentará acusações? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? É a angústia? Ou a perseguição? A fome? A nudez, o perigo, a espada? Quem pode nos separar do amor de Deus? Quem? No mundo não tem ninguém. Agora nós podemos nos separar. Nós podemos, né? Nós podemos nos separar de Deus. Mas nenhuma outra força ou potência pode nos separar do amor de Deus. Nenhum, nada pode separar do amor de Deus. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. É por isso que estamos aqui, irmãos. É por isso que nós sentamos nessas cadeiras, nos acomodamos, adoramos a Deus, nosso louvor, a nossa adoração. É por isso. Dói as costas, dói o braço, a cabeça, a perna, está tudo doendo. Mas nós estamos aqui servindo ao Senhor. Amanhã temos conta para pagar, temos as lutas, temos as dificuldades. Vamos dobrar o joelho e vamos pedir a Deus. E Ele vai entrar com providência sobre as necessidades de cada um. Ele vai entrar. Então, tirando tudo isso, nada poderá nos tirar do amor de Deus. Glória a Deus, aleluia. E no capítulo 9 ao 11, Deus ele faz revelação através da carta da salvação, do plano de salvação tanto para gentios como um plano de restauração para Israel. Então antes estava destruído a glória de Deus, agora estamos reconciliados pela graça através de Cristo Jesus e pela fé em Deus. Agora estamos reconciliados. Agora somos salvos. Agora podemos sonhar com novos céus e nova terra. Agora podemos, irmãos, glorificar a Deus do nosso coração, lá do nosso íntimo, de verdade. Deixar as nossas dificuldades, as nossas lutas, para que Deus venha agir, venha cuidar. Deixar Deus agir, deixar Deus cuidar das nossas lutas, das nossas dificuldades. Então no capítulo 11, do 9 ao 11, ele vai falar de restauração tanto de Israel e o plano de salvação para os gentios. E se formos analisarmos todos esses textos, essa carta de Romanos, do 1 ao versículo 11, ao capítulo 11, é onde podemos dizer que Paulo ele fez um resumo, mas um resumo glorificando a Deus. Ele chega no final do capítulo 11 e olha tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que foi dito, e diz: meu Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o plano de salvação está aqui. O plano de salvação de Deus. Da morte à ressurreição. A nossa esperança é uma carta que vem anos, até chegar a nós. Para que dizer que antes estávamos em pecado, estávamos mortos. Hoje nós temos vida e vida abundância com Deus. Hoje nós podemos glorificar a Deus, exaltar a Deus por tudo que foi feito em nossas vidas. Por tudo, irmãos. Hoje há esperança. Hoje há salvação. E Paulo extasiado. É que a nossa mente, o coração, a gente não consegue imaginar qual foi a reação de Paulo quando ele entendeu os intentos do Senhor. Quando ele compreendeu a profundidade das riquezas, da sabedoria e da ciência. A gente não consegue compreender o que ele sentiu naquela hora, naquele momento. Agora ele pausou a carta e glorificou e exaltou ao Senhor com todo o seu coração,
com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Irmãos, quando lemos a Bíblia, irmãos, nós temos que sentir isso que Paulo sentiu. Nós não podemos ler a Bíblia como um livro, mas sim como uma palavra do Senhor. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Quando falamos, nós temos que ler a Bíblia todo dia. Você não pode abrir a Bíblia de qualquer jeito, de qualquer forma. Vou ler algo rápido e fechar, você não vai entender nada. Você tem que ler o texto, tem que ler o contexto, sem saber do que você está lendo. Para que é escrito, para quem que é indicado. Não é apenas ler como se fosse um livro. Nós temos que ler com a mente aberta, coração aberto. Em espírito com Deus. Porque os nossos olhos carnais não enxergam o que está escrito, irmãos. Não vê o que está escrito. Muitas vezes passamos por tanta passagem, não entendemos, não compreendemos. Aí quando você vai à luz da palavra, no jejum, na oração, aí Deus abre a sua mente, o seu coração, aí você vai compreender, aí você vai entender, aí você vai começar a viver. E quando você começa a viver, a vida é diferente. A vida se torna mais fácil, porque você sabe que o Senhor Todo-Poderoso é aquele que te guarda. Você entregou sua vida para Ele. Se você entregou, Ele tem a responsabilidade de cuidar de você. Os cuidados estão na mão do Senhor, na mão de Deus, não é do homem. Deus vai usar o homem para nos abençoar, mas o cuidado vem do Senhor. Ele prepara tudo no momento certo, na hora certa. Ele que prepara tudo. Ele que prepara tudo. Muitas das vezes chamou, aquele cara apareceu na hora certa para me ajudar, mas Deus que enviou. É Deus que enviou, irmãos. Aquela muito gente boa, ele sempre me... É que Deus que te enviou, Deus enviou. A vida no Espírito é isso. Vida é Deus. É com Deus, é só Deus. É porque dele para ele são todas as coisas. Não é que eu tenho um amigo legal, ou tenho uma pessoa que se compadeceu de mim. É que Deus amoleceu o coração daquela pessoa. Deus levantou um médico abençoado. É tudo isso, irmãos. É isso que Deus faz. Muitas das vezes estamos tão cansados da vida, mas tão cansados da vida, que esquecemos das pequenas coisas que Deus faz. Esquecemos, irmãos. Esquecemos de agradecer a Deus por tantas coisas que Deus faz. Porque muitas vezes estamos realmente cansados da vida. Mas Deus é aquele que supre a nossa canseira. Tira esse fardo. É Ele que tira esse fardo das nossas costas. Deus é aquele que faz brilhar o dia. Se está escuro, vai sair o sol e vai brilhar outro dia. É Deus. Vai trazer o sorriso nos nossos lábios. A fé que me falta, eu tenho que pedir para Deus. É Ele que vai acrescentar a fé que tem me faltado. A sabedoria que me falta, eu tenho que pedir para Deus, que Ele vai acrescentar. E se for pedirmos a Deus, se Deus acrescentar, irmãos, glória a Deus, vamos ser abençoados. Vamos sair abençoados da casa de Deus. Isso vai trazer vontade de vir à casa de Deus, de glorificar e exaltar a Deus. Mas precisamos o que, irmãos? Ter uma novidade de vida. Precisamos entender, compreender que precisamos do Espírito Santo nos guiando todos os dias. Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos.
Eu lembro que domingo eu falei tanto sobre esse versículo, né? E se fosse continuar falando, não tem fim. São assuntos que não acabam, que não tem fim. Você falar de Deus, da grandeza de Deus, da sabedoria de Deus, da ciência de Deus. E tudo na vida tem a sabedoria e a ciência de Deus. Tudo. 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 O homem é um homem, ele cria as coisas, ele descobre também, né? O homem, ele cria, mas quem que deu a matéria-prima para ser criada alguma coisa? Quem que trouxe toda essa matéria-prima? O homem inteligente. Mas para que possa haver uma criação, tem que ter a matéria-prima para ser criado, não é? Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Eu estou quase finalizando. E se a gente for falar das grandezas de Deus, eu lembro que eu falei aqui também sobre que existia 1 trilhão de galáxias observável, que o homem já observou. E cada galáxia contém 200 bilhões de estrelas. 200 bilhões cada galáxia, estima-se. Eu não sei como eles fazem essa medição. Tá? Agora se multiplica 1 trilhão por 200 bilhões. Tem alguém dotado aqui em matemática? Dá 200 sextilhões. Não sei nem o que é isso, irmão. Sinceramente eu não sei. 200 sextilhões de estrelas, estima-se que tem nas galáxias. Mas sabe o que é interessante disso tudo? Deus chama todos pelo nome. Deus chama todos pelo nome. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Vale a pena, né, irmãos? Vale a pena servir esse Deus, não vale? Deus chama, e elas obedecem, hein? Tem essa, hein? E elas obedecem. E elas obedecem. Glória a Deus. A grandeza de Deus, irmãos, ela é inexplicável. A nossa mente não compreende, a nossa mente não entende. E nunca vamos entender. Nunca vamos compreender, nunca vamos entender. O que nós temos que entender é que Deus está no controle das nossas vidas. Isso tem que estar focado no nosso coração. Deus tem o controle das nossas vidas. Deus tem controle das nossas vidas. Aleluia, Jesus. E para estar encerrando, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória a Deus, pois a ele eternamente, amém. Paulo, se a gente pudesse representar o que ele disse nesse hino de adoração do 33 ao 36, ele só dizia glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se podia resumir, é só glória a Deus que ele podia dar, mais nada. É só glória a Deus. Glória a Deus de dia, glória a Deus de noite. Glória a Deus de dia, de noite. É deitar, não levantar, é glória a Deus. É isso que estava tentando dizer. Que Deus é sobre tudo e sobre todas as coisas. Deus é o Criador e a origem de tudo. Porque Deus é o sustentador de tudo. E para Ele tudo existe para a glória de Deus. Tudo existe para a glória de Deus. Por mais que os homens rebeldes e sábios que existem por aí, né, discutem sobre a existência de um Deus Criador, nós temos a certeza que Deus é o nosso Salvador.
podemos ter certeza. Amém, irmãos? Essa aqui foi a palavra